Olá pessoal, aqui professor Josué Silva. Eu estou há muito tempo sem gravar aulas e postar no YouTube, aqui no canal, mas estamos recomeçando. Peço a você que é inscrito, que assista as aulas, que dê um like, compartilhe com seus amigos, tá bom? Ative o sininho, porque nós vamos estar sempre notificando aí novos vídeos. Vamos recomeçar falando sobre o pensamento algébrico. Rapidamente, para começarmos a relembrar algumas coisas. Vamos falar sobre a representação, sobre linguagem matemática e linguagem simbólica, tá bom? A álgebra é parte da matemática que generaliza as questões. Então vamos lá? Como é que se constrói o pensamento algébrico? Vamos pensar em alguma frase que representa uma situação real. E o que é uma situação real? É algo que seja possível, ou seja, vamos pensar numa frase que represente algo que seja possível. Nós vamos pegar alguma coisa do mundo real, do mundo possível, e vamos representar em linguagem matemática. Bom, vamos propor essa frase aqui, ó. Pedro tem um livro a menos que Carol. Essa frase representa alguma situação real? Sim. É possível? Algo possível? Sim. É possível que Pedro tenha um livro a menos que Carol? Sim. Então, a pergunta é possível representar essa situação real em linguagem matemática? Ou seja, é possível nós trazermos do mundo, como eu disse, do mundo real, do mundo possível e representar na linguagem matemática? Sim, é possível. E o que vem a ser a linguagem matemática? A linguagem matemática é a mesma coisa que linguagem simbólica. A linguagem matemática é uma linguagem simbólica. Porém, apesar de ser uma linguagem simbólica, ela representa as coisas do mundo real. Por exemplo, nós utilizamos linguagens simbólicas como gráficos, como numerais. Gráficos representam coisas do mundo real, dados do mundo real. Numeral são símbolos que representam coisas do mundo real. Então, linguagem matemática é a mesma coisa que linguagem simbólica. Então, a gente sabe que a partir dessa frase nós sabemos que Carol tem a quantidade de livros, tem uma quantidade desconhecida de livros. Carol tem uma quantidade desconhecida de livros. Pedro também, ó. Pedro também tem uma quantidade desconhecida de livros. A única coisa que a gente sabe sobre essa frase, sobre essa situação real, é que Pedro tem um livro a menos. Nós não sabemos quantos livros Carol tem. Obviamente, também não saberemos quantos livros Pedro terá. Enquanto nós não descobrirmos quantos livros Carol tem, nós não vamos saber a quantidade de livros de Pedro. Bom, quantidade é a mesma coisa que número, porque número é o nome que se dá a uma quantidade contada. Por exemplo, se eu conto 5 livros, 1, 2, 3, 4, 5, eu digo que eu tenho uma quantidade. Qual a quantidade de livros que eu tenho? A quantidade de 5. E qual o número de livros que eu tenho? Eu tenho 5 livros. Então, quantidade é a mesma coisa que número. Logo, Carol tem um número de livros desconhecido. E Pedro tem um livro, o número de livros de Pedro é um livro a menos menos do que o número de livros de Carol. Então, nós vamos buscar aqui da álgebra um numeral literal. O que é um numeral? É um símbolo. Por que literal? Porque é uma letra. Uma letra é um símbolo que na língua portuguesa ela representa um som, um fonema. Na matemática, o numeral literal, a letra, ela representa uma quantidade, ou seja, representa um número. Todas as vezes na álgebra que você vê uma letra, um numeral literal, ele representa um número, uma quantidade. Certo? Todas as vezes que você escrever, utilizar um X, um Y, um Z, um A, um B, um C, você está representando uma quantidade ou número. Por isso, numeral literal. Então, pela frase, Carol tem tantos livros. Pedro tem tantos livros menos um. Então, nós vamos escolher a letra X. Geralmente, a álgebra começa com a letra X. Poderia ser qualquer outra letra. Mas, geralmente, a álgebra ela utiliza inicialmente a letra
X, Y, Z e assim por diante. Tá bom? Então, como a gente desconhece, nós não conhecemos a quantidade de livros de Carol, nós vamos dizer que Carol, ela tem, ó, vamos colocar X em azul, X livros. E Pedro tem a mesma quantidade de Carol menos 1. Por quê? Nós vamos colocar um numeral literal associado a um algarismo. Esse numeral literal associado ao algarismo 1. Por que nós utilizamos o mesmo numeral literal? Porque esse numeral literal representa a quantidade de livros que nós não conhecemos de Carol. Então, dessa quantidade, tirando 1, nós teremos a quantidade de livros de Pedro. Então, o número de livros de Carol é... A Carol tem o número de X livros. E Pedro tem... O que Carol tem? Tem o número que Carol tem de livros menos 1. Ou melhor, vamos colocar assim, vamos representar logo. Carol tem X livros. A gente pega a quantidade que Carol tem, tira um livro, vai ficar o número de livros de Pedro. Ou seja, Pedro tem X menos 1 livros. Então, transformando essa frase, Pedro tem um livro a menos que Carol. Se nós não sabemos a quantidade de livros que Carol tem, nós simbolizamos, transformamos em linguagem matemática, assim, ó, por X. E se Pedro tem um a menos, nós transformamos essa situação real em linguagem matemática, linguagem simbólica, assim, ó. O número de livros de Pedro é X menos 1 livros. Por exemplo, se nós fôssemos pensar de forma aritmética, se nós dissermos que, por exemplo, Carol tem esse X, quer dizer 5 livros, 5 livros, por exemplo, quantos livros Pedro terá? Ele vai ter 5 menos 1. Pedro vai ter 4 livros, ou seja, um livro a menos que Carol. Nós vamos fazer assim, ó. A quantidade de livros de Carol menos 1 nos fornece aqui, ó, a quantidade de livro de Pedro. E se Carol tivesse aqui 10 livros, Pedro teria 10 menos 1, que seriam 9 livros. Então, nós demonstramos como se constrói o pensamento matemático aqui com essa questão. Como nós passamos? A álgebra ela faz isso. Pega uma situação do mundo real, uma situação possível, e transforma e representa em linguagem matemática, ou seja, em linguagem simbólica, para que nós possamos fazer os cálculos. E aí abre um sem número de possibilidades. Eu termino por aqui essa aula. Se você gostou dessa explicação, se inscreve no nosso canal para nos acompanhar, dá um like, ative o sininho e compartilhe, faça comentários para que a gente possa distribuir esse vídeo e você possa ajudar nesse recomeço. Um abraço a todos e até a próxima.